de nós. Vamos olhar para a antiguidade. Nós temos um padrão. A gente tinha os filósofos naturalistas, aí nós tivemos também os filósofos dogmáticos, né? Platão, Aristóteles, e depois o ceticismo absurdo. Na era moderna acontece algo muito parecido. Nós temos o ceticismo atrelado ao naturalismo, nós temos o racionalismo e depois, com David Hume, o ceticismo radical. Quais que são as consequências, né, do ceticismo, tal como ele se desenvolveu ao longo da história? A partir do ceticismo moderno, nós temos o surgimento de vários novos ismos, né? A gente tem o relativismo, o pluralismo, niilismo, pós-modernismo. O ceticismo radical, tal como o Hume e os outros filósofos eles propõem, ele só se preocupa em destruir todas as crenças que se levantam como verdade absoluta. Apesar do ceticismo antigo e do ceticismo moderno terem muitos aspectos de semelhança ali, eles trilharam passos muito parecidos, o ceticismo antigo, lá com o nosso camarada Pirro, ele ainda era mais de boa, né? Ele adotava o deboísmo, ele era tranquilo na vida. Ele não se preocupava em ficar atacando as crenças. Já o ceticismo moderno, como nós conhecemos, ele tem uma postura muito ativa. Ele não se contenta em ficar tranquilo no seu canto. Se ele vê alguém levantando o dedinho com a verdade, ele já vai lá e tenta arrebentar com tudo. Ele se levanta contra tudo que se diz verdade ou crença. E aí agora, né, eu espero que você tenha chegado a essa mesma conclusão, você deveria estar perguntando: "Tá, mas quer dizer então que o ceticismo é ruim?". Então, se a gente for considerar o ceticismo como a primeira definição que eu dei lá no início, que é uma postura de questionar e de investigar, o ceticismo ele não é ruim em si mesmo, ele é saudável. Mas você precisa ter alguma coisa bloqueando o seu ceticismo, para não transformar a sua dúvida em um Deus. E para que a gente possa avaliar se o nosso ceticismo, ele é um ceticismo saudável ou não, eu sugeri aqui algumas perguntas que você pode fazer para suas próprias dúvidas, para você saber: "Puxa, será que a minha dúvida está correta?". Então, primeira pergunta que você pode fazer para analisar se o seu ceticismo ele é bom ou ruim. Qual que é o objetivo da minha dúvida? Qual que é o objetivo da minha investigação? Nesses meus questionamentos, eu estou realmente buscando respostas? Ou eu apenas quero ser uma pessoa rebelde que gosta de questionar tudo e falar de tudo? Qual que é o objetivo da minha investigação? Ah, outra pergunta que você pode fazer também é se a sua dúvida ela é uma investigação genuína ou você apenas está querendo mostrar que você é um crítico, que você sabe analisar os problemas. Será que essa sua dúvida ela não está mascarando uma arrogância no seu coração? Será que você não quer só mostrar que você sabe fazer uma crítica? Essas perguntas elas podem nos ajudar a investigar se a gente está tendo uma postura saudável ou não. Uma coisa que é importante da gente lembrar é que o ceticismo radical, ele gosta de se mascarar, ele gosta de fingir. Ele finge que é humilde, ao falar: "Ai, não existe verdade absoluta". Mas no fim das contas, ele se coloca como alguém superior a todas as crenças, e a partir desse patamar superior, ele quer verificar tudo, julgar tudo. Então, no fim das contas, ele é extremamente arrogante. E para qualquer coisa que se diz verdade, ele já vai deferindo golpes. Ele defere golpes contra tudo e contra todos. Só que assim, né? Antigamente, isso eu digo em torno aí dos antigamente, em torno aí dos seus 50, 60 anos, a gente tinha um debate muito legal, que era o debate do ateísmo contra o cristianismo.
Eu acho que vale uma nota rápida aqui só para esclarecer. Muitas pessoas confundem uma pessoa cética com uma pessoa ateia. E isso é um equívoco da nossa parte. Um cético que entende o que é o ceticismo, melhor dizendo, ele normalmente não afirma que é um ateu. Por quê? Porque quando você fala que é um ateu, você está dizendo uma verdade absoluta, que Deus não existe. Então, o cético, ele normalmente não gosta de ser associado ao ateísmo. Os céticos, eles são mais associados àquilo que a gente chama de agnosticismo. Que é o agnosticismo? Agnosticismo é a posição que nem nega a existência de Deus, porque senão seria uma verdade absoluta, mas também duvida da possibilidade da existência, ou seja, ele está bem ali em cima do muro. Mas voltando agora, né, ao debate, antigamente o ceticismo moderno produzia sim ateus. E existia esse debate entre ateu versus cristão. Deus existe versus Deus não existe. E era muito legal, porque existiam vários debates acadêmicos entre cientistas, cristãos cientistas e cientistas ateus, né? E nesses debates as pessoas tentavam ver quem tinha realmente o melhor argumento sobre a existência de Deus. E esses debates, eles utilizavam a lógica, a razão, as evidências. Só que atualmente nós temos uma crescente do desinteresse das pessoas. O que aconteceu nos últimos 30 anos é que as pessoas continuaram duvidando e elas deram lugar à dúvida na sua vida comum. Mas ao invés de tomarem uma iniciativa de investigar aonde que essa dúvida iria levar, eles simplesmente abraçaram a indiferença. Eles simplesmente perderam o interesse no debate sobre a existência de Deus e sobre a existência de verdades absolutas. A galera não está mais nem aí para isso. E nós não sabemos, não tem como nós darmos apenas um nome que causou esse fenômeno. Nós temos uma crescente do consumismo, do advento das redes sociais. No fim das contas, as pessoas elas estão saturadas delas mesmas, elas estão saturadas de prazeres e elas já não estão dando a mínima para as verdades. Então, hoje já não existe mais esse debate tão assíduo de ateus versus cristãos. E essa indiferença, eu acho que deve lembrar vocês alguma pessoa, né? O Pirro, ele se comportava exatamente dessa forma. Ele se questionava, mas ele era indiferente. O quadro que nós temos hoje da juventude, das gerações X, Y, Z, alfa, é um quadro muito parecido. As pessoas estão indiferentes com relação à verdade. Isso é muito perigoso, porque não tem mais como nós debatermos. Como que eu vou persuadir alguém que não está nem aí para o debate? Como que eu vou fazer apologética com alguém que nem sequer quer usar a razão e a lógica? Sendo que a base da apologética é a aplicação da lógica argumentativa. Como que a gente vai dialogar? Não tem. Então, isso é o que a autora vai falar no livro, que é a falta de fé. Hoje o debate é: existe Deus versus não tenho fé em Deus. Não são opostos equivalentes, não tem como debater, porque não é uma oposição. Não tem como eu persuadir alguém que essa pessoa pode crer em Deus. Então, hoje o trabalho ele é diferente. E aí, eu acho que fica a questão, puxa, o ceticismo tem várias facetas, ele pode se expressar de diferentes formas. Como que eu posso explicar isso para o meu filho? E como que eu posso me comportar para engajar o meu filho a ter uma posição correta? Como que a gente pode fazer isso? Então, humildemente, eu coloquei algumas recomendações aqui, inclusive nós podemos conversar elas ali no debate, mas são sugestões que me ocorreram através do estudo do tema e também com relação a outros manuais de apologética. Então, eu fiz algumas sugestões aqui para como que você pode abordar
o ceticismo com o seu filho. E é claro, né, que essa conversa sobre ceticismo, ela vai ter uma idade de partida. Eu não vou conversar sobre ceticismo com meu filho de 4 anos, porque ele ainda está aprendendo fundamentos da vida dele. Mas uma coisa que a gente já pode aplicar desde o início, desde ali da primeira infância, é o hábito de fazer perguntas. É mostrar para os nossos filhos que, ao fazerem perguntas, eles conseguem obter respostas. Eh, Aqui em casa a gente faz esse tipo de brincadeirinha. Às vezes meu filho, ele aparece com uma palavra nova que ele viu num livro que eu li para ele. E aí eu pergunto: "Filho, mas o que que é isso?" E aí ele vai explicando. E nesse exercício de perguntar e responder, ele vai construindo na cabeça dele essa ideia de que as perguntas podem obter uma resposta. Nós estamos ensinando através da prática que quando eles perguntam, eles podem caminhar rumo ao conhecimento. Então, isso já é um exercício que pode ser praticado desde o início ali da vida dos nossos filhos. Além disso, chegando ali uma idade que os nossos filhos já estão mais maduros e aptos para entender sobre esse assunto, nós podemos mostrar para eles que essa passividade cética, ou seja, se abster de todos os juízos, ela leva ao absurdo. A gente pode mostrar através das evidências e das histórias aonde que esse pensamento vai levar. A gente pode também mostrar para eles que levar o ceticismo até as últimas consequências vai tornar o ceticismo uma religião, e a dúvida vai ser o Deus deles, né. Nós precisamos incentivar os nossos filhos a considerar a dúvida como algo não necessariamente ruim. A dúvida, ela pode ser usada como um método, mas ela nunca pode ser usada como um estilo de vida, porque quando nós elevamos a dúvida a um estilo de vida, nós voltamos a àquele absurdo, né. Outra coisa que nós podemos mostrar para os nossos filhos é que o cristianismo não tem problema com a dúvida. A dúvida, ela é bem-vinda. A verificação e atestação dos fatos é bem quisto dentro das escrituras. A dúvida, ela nos leva a investigar, e isso é bom. Outra coisa que nós também podemos fazer é mostrar para os nossos filhos que a verdade não é meramente um conceito abstrato. Através do estudo das escrituras, nós sabemos que a verdade, ela não é só um conceito ou uma palavra, ela é uma pessoa. E essa pessoa se materializou. Essa pessoa é o próprio Deus, é Cristo. Então a verdade tem um nome, que é Cristo.